convidar você para abrir a sua Bíblia. Nós estamos pregando algumas mensagens dentro do livro de Atos. E como na semana passada nós falamos no capítulo 7, hoje nós vamos falar do capítulo 8. Amém? Capítulo 8. De Atos dos Apóstolos. Do versículo 5 até o versículo de número 25. Eu vou ler mais uma vez na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Você poderá acompanhar essa leitura com a sua Bíblia ou no telão, se assim você puder. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, do versículo 5 em diante até o 25. Filipe foi até a capital da Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. E as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas, e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos. E os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante. E os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam que este homem é o poder de Deus. Ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo. E foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu. E depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus e por isto mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles, e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso, ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte do nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Aí Simão disse a Pedro e a João: por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Depois de terem dado o seu testemunho e de terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho, eles espalhavam o evangelho em muitos povoados da Samaria. Meu Jesus,
mais uma vez eu quero rogar a tua graça sobre a minha vida. Senhor, a tua palavra mesmo diz que nenhuma autoridade, nenhuma bênção vem sobre nós se de ti não vier primeiro. Tu é quem ordena a bênção sobre as nossas vidas. Por isso, eu te peço, ordena a tua bênção sobre nós esta noite, através da tua palavra, nos trazendo luz, para que possamos entender esse texto e aplicá-lo segundo, Senhor, as nossas deficiências, as nossas dificuldades. Meu Deus, eu entrego a minha vida e a vida de cada uma dessas pessoas em tuas mãos. Eu rogo a tua unção e a tua graça sobre nós esta noite, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de aproveitar esse texto tão interessante e falar com vocês esta noite sobre mitos e verdade do mundo sobrenatural. Mas antes de trabalharmos o texto, eu gostaria de trazer algumas coisas que nos é peculiar, algumas notícias, algumas reportagens, alguns acontecimentos que possivelmente você se lembre, ou se não se lembra, vou ajudá-lo fazendo você lembrar-se. Sempre estamos sendo surpreendidos com notícias sobre sacrifícios humanos em cultos macabros. Vira e mexe, aparece uma notícia no jornal ou na TV sobre sacrifícios humanos em cultos macabros. Em São Paulo, uma moça foi morta com 18 tesouradas em um desses cultos. Algum tempo atrás, eu acredito que vocês devem se lembrar, porque foi notícia do Jornal Nacional, em Curitiba, um menino foi oferecido no altar ao diabo em um desses cultos macabros. Aqui no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, em Nova Iguaçu, um menino foi levado à inanição e depois foi morto a pauladas e ofertado ao diabo em sacrifício, em uma reunião desses cultos macabros. Não faz muito tempo, na minha rua, há 3 ou 4 anos atrás, fomos surpreendidos com uma dessas notícias horrorosas. Uma moça de aproximadamente 17 anos, já há 10 anos estava aprisionada pelos tios dentro da sua própria casa. Ela tinha uma outra irmã menor. A irmã ia para a escola, mas ela ficava presa em casa. E esses tios, que eram adeptos dessas reuniões de sacrifícios a Satanás, depois de levá-la à inanição, a matou dentro da sua própria casa. Partiu-a em pedaços, colocou-a dentro de uma mala e a levou para colocar o corpo, esconder o corpo em algum lugar. Eles não contavam que no caminho, no trajeto da casa deles até o local onde iriam colocar o corpo, ou o que sobrou do corpo, havia uma blitz. E os policiais pediram que eles abrissem a porta ou porta-mala do veículo e encontraram lá a mala com esta moça de 17 anos, toda em pedaço, vítima de sacrifício maligno, sacrifício para Satanás. Isso aconteceu a menos de 50 metros da minha casa, aqui no Meia. Essas pessoas estão presas e não poderia acontecer de forma diferente. O texto que nós acabamos de ler, só para que você entenda onde nós queremos chegar, o contexto do texto que lemos é um contexto de perseguição. Estevão foi morto. O capítulo anterior fala sobre isso. Uma grande perseguição desencadeia-se de forma que os cristãos, apavorados com o que estava acontecendo em Jerusalém, foram espalhados por toda a região da Judéia e Samaria. Isso está aí no capítulo 7. E parte do capítulo de número 8, os primeiros versículos.
O texto ainda nos informa que Saulo, que nessa época ainda não havia experimentado uma transformação de sua vida, era um religioso, assim como eu e você, mas ainda não havia experimentado uma experiência com Deus. Porque existe uma diferença entre ser religioso e ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. As pessoas às vezes não entendem isso. E acham que o fato deles frequentarem uma igreja, ou até mesmo serem membros e terem carteirinha de uma denominação, pronto, já faz deles um filho de Deus e com direitos à eternidade e às bênçãos celestiais. E eu estou aqui para dizer para você que isso não é verdade. Carteirinha de membro de igreja, tempo de membresia ou participação em eventos de igreja, não nos faz membros do corpo de Cristo, não significa que somos convertidos a Jesus. E a prova era que Saulo era um dos mais fervorosos religiosos. No entanto, não tinha ainda uma experiência com o Senhor Jesus. O meu conselho, o conselho da Bíblia para cada um de nós aqui esta noite é que além de você ser ou estar amarrado a alguma religiosidade, você precisa ter um encontro real com o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Os que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte, diz o texto. Filipe foi para a capital de Samaria e o texto diz que ali lhes anunciava a Cristo. As multidões, queridos, ficaram encantadas. Elas ouviam com atenção a palavra que fluía dos lábios de Filipe, que não era a palavra de um estudioso qualquer, era as santas e sagradas, a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem esse poder maravilhoso, aleluia, de trabalhar no coração do homem e da mulher, de forma que ele sai com a impressão de que contaram a vida dele para o pastor, que contaram a vida dele para o pregador, mas não contaram não, é que o Espírito de Deus atua através da mensagem de Deus. E é o que eu espero que aconteça aqui esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. As multidões o ouviam com muita atenção, e eles viam os sinais miraculosos que eram realizados. E quanto mais milagres, mais ele pregava a palavra de Deus e eles estavam presos com a sua atenção toda voltada para o que Filipe dizia. Os espíritos imundos não tinham poder, se manifestavam e saíam. As pessoas ficavam libertas, porque havia um poder sobrenatural vindo do céu, vindo de Deus, que atuava através daquele jovem, daquele pregador chamado Filipe. Os mancos foram curados, os paralíticos andavam, aleluia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, gritavam, mas tinham que sair, irmão. Aleluia, porque quando a unção de Deus chega, aleluia, o mal tem que sair. Tem um louvor desse antigo que fala sobre isso. A unção de Deus chegou aqui, a unção de Deus chegou aqui, aonde Deus está, o mal tem que sair, a unção de Deus chegou aqui. Irmãos, eu quero essa unção, aleluia. Eu quero essa unção sobre a minha vida. Eu quero essa unção sobre a vida da igreja. De forma que aonde você chegar, Jesus chega com você. E se houver trevas, aonde houver trevas, aleluia, a luz de Deus vai chegar, trazendo libertação e cura e bênção para todos aqueles que carecem dessas misericórdias do Senhor. Mas havia entre a multidão um homem chamado Simão, que vinha praticando feitiçaria naquela região já durante algum tempo. E naquela cidade ele era muito conhecido. E o povo ficava impressionado a forma sobrenatural, o poder que aquele homem exercia sob circunstâncias naturais. Havia uma manifestação
sobrenatural através da vida deste cidadão chamado Simão. Este homem era conhecido, e ele gostava. O texto nos deixa claro que ele gostava de receber e de buscar esse tipo de glória, né, de ser conhecido, de que as pessoas o chamassem do poder divino, né, o grande poder. Assim ele era conhecido. E ele tinha muitos seguidores. O texto nos informa que dos mais humildes até os mais letrados, inteligentes, sábios, todos seguiam este Simão, que era um mágico, que era um encantador. Vejam que a mensagem de hoje tem como objetivo trazer luz sobre esta questão. Onde está a verdade nesta ação sobrenatural? Quando é que eu sei que este sobrenatural é de Deus? E quando é que eu sei que não é? Como ter esse discernimento de Deus para poder perceber e não sermos enganados, como a maioria desses de Samaria, que durante muitos anos tinham a sua mente, seus corações seduzidos pela magia, pela ação sobrenatural que acontecia através deste Simão. Eu quero, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu não estou aqui no meu nome, e não estou aqui no nome da Maranata, mas eu estou aqui no nome daquele que é o dono da igreja, dono da Maranata, dono da minha vida, o ressuscitado chamado Jesus. É em nome deste Jesus maravilhoso é que nós queremos trazer luz sobre este tema e desmantelarmos todo e qualquer tipo de engano que haja, ou que você esteja exposto, de forma que você saia daqui hoje com a luz de Deus no seu coração, com o discernimento do Espírito Santo, para que você não seja enganado nas suas idas e vindas na sua vida. Amém? Veja alguns mitos que precisam ser desmantelados aqui nesse texto. O primeiro mito que precisa de claridade, que precisa ser desmanchado, é que, ao contrário do que pensamos, não são poucos os que se envolvem com seitas e práticas de feitiçaria. Nós temos essa ideia mitológica, essa ideia de que esse negócio de mexer com espíritos malignos, de trabalhar com assombrações, de mover o sobrenatural, não, isso é para pessoas de raciocínio pequeno, pessoas que não são inteligentes. E eu gostaria de provar para você que, assim como nos dias de Filipe, hoje não é diferente. Primeiro porque existe uma curiosidade mórbida enfronhada em nossa sociedade. E não apenas na nossa sociedade, até mesmo no nosso meio. Se eu perguntar aqui esta noite, pessoas que gostam de filme de terror, eu tenho certeza que pelo menos 50% desse auditório vai levantar a mão e dizer que sim. Principalmente jovens e adolescentes. Gostam, adoram, mas você não sente medo? Eu sinto, mas eu fico curioso, porque chama a atenção. Porque realmente as pessoas querem descobrir como é. Embora sintam medo, tenham receios, mas a verdade é que esta curiosidade mórbida, ela está no meio da nossa sociedade. Na rua em que moro, bem na esquina, há uma dessas casas onde constantemente nós vemos pessoas entrando e saindo com roupas brancas. É muito comum vê-las nas esquinas e nas encruzilhadas ali no Meia, né? Porque a nossa cidade ela é toda partida, cortada por ruas. Mas, e aqui em Jacarepaguá, e quem sabe aqui no Meia,
A cada esquina, tem muitas esquinas. Então eu estou cansado de, quando venho para a igreja, encontrar sacrifícios na esquina, jarros, com farofa, com 51, com galinha morta, e vai por aí. É muito comum vê-los nas encruzilhadas fazendo sacrifício. Se você tem alguma dúvida, você não precisa ir muito longe. Se você subir o alto da Tijuca, ali em direção à floresta da Tijuca, ali, você vai ver no caminho, sexta-feira à noite, inúmeras pessoas com cabeça raspada, vestidas de branco, fazendo sacrifício e fazendo seus votos a essas entidades. E muitos são os que concorrem a essas práticas de ocultismo. Então, ao contrário daquilo que nós pensamos, são muitas as pessoas que gostam, que se envolvem, que compram livros, que assistem filmes, que querem ver uma ação sobrenatural, mesmo sabendo que esta ação não é de Deus. O segundo mito que eu gostaria de desmantelar aqui esta noite é que enganam-se os que acham que apenas indoutos, analfabetos e ignorantes se envolvem com feitiçaria. Este é um ledo engano. O texto que nós acabamos de ler, no versículo de número 10, e se você fechou a Bíblia, você pecou. Porque quando nós estamos ouvindo um pregador, você precisa ficar com a Bíblia aberta. Amém? Para ver se o que ele está pregando tem a ver com aquilo que ele leu. Porque existem pregadores que pegam o texto, é apenas um pretexto. Amém? Mas ele não prega no texto. Não é o nosso caso. Nós vamos trabalhar no texto. Então fique atento para ver se existe coerência no que eu estou falando. Porque é assim que uma igreja cheia do Espírito Santo faz. Ela fica atenta à mensagem do pregador e olhando para a Bíblia. A profecia que está na sua mão é maior. E se em algum momento você entender que eu descarrilhei do trilho, você vai perceber, porque você está com a profecia nas suas mãos. Por isso, nunca feche a Bíblia quando alguém estiver pregando a palavra de Deus. Amém? Muito bem. Então, ao contrário dos que pensam de que só ignorantes, só idiotas, pessoas de mente curta, pequena, não trabalhada, é que se envolvem com esse tipo de coisa. O texto diz que os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: este homem é o poder de Deus, ele é o grande poder. Está aí no versículo de número 10. Queridos, assim como nos dias de Filipe, nos nossos dias não são diferentes. Assim como os cabeçudos de Samaria, se assim podemos chamá-los, os inteligentes, os mais humildes, mas também as mentes, os que pensavam em Samaria, estavam presos, cativos à magia do Simão. Nos nossos dias não é diferente. A elite pensante de Samaria estava enganada, estava presa. A elite pensante do nosso país não age diferente. Enganam-se. Estão redondamente enganados os que acham que esse negócio de feitiçaria, de magia negra, é para gente burra, que vive nas quebradas da vida. O engano hoje também age do menor ao maior. Assim como nos dias de Filipe. E você sabe que eu estou falando é verdade. Mas vamos continuar. O terceiro mito que eu quero desmantelar esta noite em nome do Senhor Jesus é que há pessoas que pensam que nós não devemos mexer com essas coisas, porque elas por si só se destroem. Pastor, tanta mensagem na Bíblia, pastor. Para que você está tratando desse assunto hoje, irmãos? Eu me propus a pregar capítulo por capítulo de Atos Apóstolos. Chegou ao capítulo 8, o que eu faço? Pulo para o 9?
pulo para o 9. E mesmo que eu não estivesse trabalhando desta forma, está escrito na Bíblia, eu não estou inventando. É palavra de Deus. Então essa história de que eu não devo mexer com essas coisas, porque elas acabam por si só, elas se destroem sozinhas. Queridos, me admiro você pensar uma coisa dessa. Isso não é verdade. Isto é um mito. Isso não tem nenhuma base. Imagine você que você fecha a sua casa e viaja. E quando você volta, ela continua limpinha? A sua casa é autolimpante? Você tem algum quarto autolimpante? Queridos, se de vez em quando a Isabel não for lá no quarto do meu filho e dar uma olhada, irmão, só Jesus sabe o que pode ir morar lá dentro com ele. Porque as coisas vão se desarrumando. O problema é que ele não arruma. Mas por si elas vão se desmantelando. Nada fica arrumado, nada fica limpo aqui debaixo desse céu. Constantemente precisamos tomar banho. Inclusive, deixa eu aproveitar e falar, um banho diário é saudável. Que isso, pastor? Eu sei que tem gente dando glória a Deus e orando aí agora para que eu continue falando sobre esse assunto. Vou repetir. Toma um banho, por favor. Em nome de Jesus, a sua mulher pede, suplica, merece. Já que nós estamos trabalhando com casais esta noite, por favor, irmão, beijar com a boca suja é muito ruim. Beijar é bom demais. Mas do outro lado tem que ter mel. E não ácido. Do outro lado, tem que ter um perfume. Pode ser do Avon. Pode ser do sabonete Febo, não importa. Ou de alguma outra marca que você goste. Mas, por favor, um banho, pelo menos um banho diário, é recomendável. A Bíblia recomenda que nós cuidemos do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Amém, irmãos? E o templo do Espírito Santo merece um banhozinho. Tá certo, Janete? Aleluia! Deixa eu mudar o foco, né? É sempre o pobre do Eduardo que está ali. Eu estou mudando o foco aqui. Uma hora dessa eu vou visitar a galeria e vou visitar o Fernando. Amém. Queridos, o tempo não é suficiente para fazer com que esses ensinamentos desapareçam. Veja o versículo 11, veja o texto, veja o que está escrito. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrado com as suas feitiçarias. Então, se o tempo desmantela as coisas, se nós podemos deixar que o tempo vai agir por si, então como é que não agiu aqui no caso do Simão? Deixe-me dizer uma verdade bíblica para você esta noite. Se não houver uma intervenção divina nesta circunstância espiritual maligna, se não houver uma oposição da luz para as trevas, elas não vão ceder, não. Elas vão tomar conta da sua casa, do seu coração e da sua vida. Por isso que a mensagem de Deus tem como objetivo acender a luz no seu coração, iluminar a sua vida e abençoar a sua família. Porque de uma coisa eu tenho certeza, quando eu acendo a luz lá em casa, irmãos, as trevas fogem. A escuridão vai para baixo do sofá, foge para dentro do forno da cozinha, se esconde atrás da porta, entra pelo buraco do ralo, mas a escuridão não resiste à luz. Aleluia. Você precisa que essa ação divina venha na sua direção, na sua casa. Por isso que Jesus colocou a sua igreja neste mundo. Para que essas seitas macabras, que envolvem feitiçarias, que envolvem sacrifícios humanos, que prendem as pessoas à ação do diabo, para que essas correntes sejam quebradas.
A Bíblia diz que para isto, aleluia, se levantou Jesus Cristo, nosso Salvador. Para quê? Para desfazer a obra do engano, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus por isso, aleluia. E se fosse assim, meus irmãos, o hinduísmo é milenar. E lá as pessoas cultuam a sapos e rãs, animais. Existem milhares de entidades que são adoradas e tidas como Deus. Engano. Ah, pastor, isso é cultura, isso é religião, eu não vou me meter nisto. Mas como alguém pode adorar um sapo? Como alguém pode prestar culto a uma rã? É isso que acontece. Por mais engraçado que isso nos pareça, há um engano aí, não há, irmãos? Há um engano aí. Por isso que o Espírito Santo está enchendo pessoas como eu e você. Aleluia. Como encheu Filipe. Para que com graça, sem agressão, por favor, sem violência. Amém? Aleluia. Possamos entrar com carinho, com amor. Abraçar essas pessoas e dizer a elas que existe um caminho mais excelente, que existe um caminho chamado Jesus, que não nos engana, mas que nos leva para a luz, aleluia, que é Ele mesmo. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Outro mito, já é o quarto, nós queremos derrubar esta noite. Deixa-me dar uma olhada para o relógio, porque eu tenho que tomar conta dele, vigiá-lo constantemente. O quarto mito que nós queremos derrubar aqui esta noite, baseado na Bíblia, no texto, é que enganam-se os que pensam que os fenômenos que acontecem nessas reuniões de feitiçaria, candomblé, cultos macabros, sejam todos de mentira. Há um mito sobre isso. Nós queremos quebrar isso aqui agora, no nome de Jesus. Não é mentira, não. Acontece mesmo. Veja o texto. O texto diz que aquela população de Samaria ficava assombrada com as suas feitiçarias, feitiçarias do Simão, versículo de número 11. Era verdade. Não tinha nenhum trouxa sendo enganado, não tinha nenhum golpe, não, era verdade. Eles eram enganados por poderes das trevas. A ponto de considerarem este Simão, o mágico, como o poder de Deus, divino. Então, peraí, as coisas que aconteciam lá, então, eram verdadeiras. Eles davam atenção ao que Simão fazia. Porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados, diz o texto, com esse tipo de ação sobrenatural. E esta ação que age enganando pessoas, não vem de Deus, é satânico. Não vem do Pai das luzes, vem do Pai das trevas. Não é Deus, é ação do diabo. Deixe-me lhe contar algo que ouvi do pastor Márcio Murilo. Durante muitos anos, pelo menos até onde eu sei, ele mora ainda nos Estados Unidos. Ele conta que recebeu um telegrama de um feiticeiro muito famoso. E esse feiticeiro desafiava a fazer uma comparação entre seus deuses. O telegrama dizia mais ou menos assim: venha se tiver coragem. Diz o pastor Márcio Murilo que naquele dia ele ficou na presença de Deus durante todo aquele dia e foi até a casa do tal feiticeiro. Chegando lá, irmãos, quando ele empurrou a porta para entrar, ele pensou que estava participando de um filme de terror, porque até a porta rangia como um filme de terror.
na sua frente um corredor longo, vermelho e preto, e o feiticeiro não era flamenguista. Isso é importante que se diga. E ele foi notando que neste corredor, na parede de uma sala onde ele entrou, haviam símbolos do zodíaco, tetragrama, símbolos de entidade satânica, a cara de bode, por exemplo, que é o símbolo do satanismo. E quando ele entrou na sala onde estava o feiticeiro, ele estava sentado em uma escrivaninha, o recebeu educadamente, que bom que você veio, o levou até a mesa e abriu um grande livro, onde havia muitos recortes de jornal. Esses recortes de jornais que estavam nesse livro contavam histórias. E ele diz assim, olha, está vendo esse aqui? Eu dei para ele a mulher que ele queria. Está feliz. Olha esse outro aqui. Eu fiz com que ele ganhasse na loteria. Virou a página e mostrou outro. Esse aqui eu matei. O trabalho foi feito aqui. E ele morreu em um desastre. E ele foi mostrando retratos, recortes de pessoas que tinham sido curadas, que tinham sido prosperadas pelo seu trabalho de feitiçaria. Então ele finalmente, depois de mostrar todo este livro, ou parte deste livro, ele perguntou ao pastor Murilo, e o seu Deus? O que o seu Deus pode fazer? O pastor Mário conta que naquele momento ele fechou os olhos e orou dizendo, Senhor, não me deixe cair na armadilha do diabo. Me dá sabedoria. Então, no mesmo instante, o Espírito Santo lhe falou ao coração e disse, espera aí. A diferença entre o seu Deus e o meu Deus não é essa. Nós não estamos aqui fazendo uma disputa de quem faz mais milagres, de quem mais opera na área do sobrenatural. Eu não trouxe nenhum livro de recortes, mas presta atenção. Um dia você vai morrer. Todos nós um dia iremos morrer. E quando você der o último suspiro de vida, a qual desses deuses que você usou, você vai recorrer? A qual deles? Quando você estiver vivendo o último minuto da sua vida, quando o médico encontrar-se com seus parentes e balançar a cabeça dizendo, não há mais nada a fazer, a quem você vai pedir ajuda? Em quem você vai segurar? Quando a sua existência estiver escapando dentre os dedos. Quando um fosso profundo do inferno se abrir, e você ouvir uma gargalhada do fundo do inferno, e uma voz que vai dizer, traga-o, para que passemos a eternidade juntos. A grande diferença, meus irmãos, entre o Deus da Bíblia e os demais deuses que são apresentados neste planeta, não está nas respostas das orações, dos pedidos, nos milagres que são feitos. A grande diferença entre o meu Deus e o seu, disse o pastor, é que quando eu viver o último momento da minha vida, eu ouvirei e verei o meu Jesus. E vou escutar quando ele disser, venha bendito de meu Pai, e receba como herança o reino que lhe foi preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! É isso que está escrito na Bíblia, Mateus capítulo 25 e versículo 34. O pastor ainda acrescentou, ouvirei o canto dos anjos. Sabe por quê?
Porque a cruz do Calvário é a grande diferença entre o meu Deus e os seus deuses. Aleluia. Naquela cruz, Cristo pagou o preço pelos meus pecados. E você não tem ninguém que pague pelos seus pecados. Você não tem a quem recorrer. Eu tenho o sangue precioso de Jesus para recorrer e tu não tens. Aleluia. A grande diferença não é quem fez mais ou menos milagres. A grande diferença é no final da vida. E você vai ver a grande diferença. Porque a Bíblia Sagrada, quando trata deste assunto, é muito clara. Não é nebulosa, não trabalha com meia luz, é clara, aleluia. Malaquias, Antigo Testamento, capítulo 3, versículos 16 até o 18, um dos textos mais preciosos do livro de Malaquias, aleluia. Diz assim: depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros. E o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. E o que estava escrito mesmo? O texto diz: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eles quem? Os que me temem. Eles quem? Os que me abraçaram. Eles quem? Os que ouviram a mensagem que eu deixei. Eles quem? Que receberam a Jesus, o meu filho. Eles serão para mim um tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Aleluia! Aleluia! Me veio um hino antigo aqui na minha mente agora enquanto eu li esse texto. A letra diz mais ou menos assim: quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Oh, bendito seja o nome de Jesus! Eu não estou na expectativa de milagres sobrenaturais nos nossos dias. A minha expectativa é que a minha alma foi perdoada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. E pela sua infinita graça, eu estarei lá naquele dia e espero vê-lo também. Aleluia! Você pode dar um forte aplauso e glórias ao nome de Jesus. Não aplauda apenas, abra os seus lábios, como salvo que você é, aleluia, como alguém que foi alcançado pelo Evangelho de boas novas. Em quinto lugar, eu preciso correr. Deixe-me derrubar o quinto mito. Engana-se todo aquele que pensa que toda seita satânica é fechada, é exclusivista, é intolerante. Engana-se. Não é verdade que toda seita satânica é fechada, é exclusivista, é intolerante. Veja o versículo 13, está aqui. O próprio Simão também creu. Olha que homem doce. Olha que gentil. Ele creu. E olha, foi até batizado, o texto diz. E se tornou alguém que acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Olha que coisa, irmão. Que homem especial.
Enganam-se aqueles que pensam que os feiticeiros se vestem de capa preta, um tridente na mão. Pessoas que têm uma ideia meia errônea, meia não, totalmente errada a respeito do príncipe das trevas. Ele não aparece de tridente, aquelas caras horrorosas que Hollywood coloca nos filmes, irmãos. Não, não, não. Parece bonito, bem penteado, de terno branco, limpo. Mas ele é sujo por dentro. E a Bíblia diz que como ladrão ele veio para a Bíblia, e quem está falando ali, nada menos é do que o próprio Jesus, no Evangelho de João. O ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Bendito seja o nome do Senhor. A maioria desses líderes, desses homens, mulheres que estão envolvidos com esse tipo de seita, são simpáticos, contam piadas engraçadas, escrevem músicas de amor. É possível que você já tenha dançado com a sua esposa ao som de uma dessas. E quem sabe seja até a mais bonita, e você até aguarda em casa e tem aí no seu coração. Eles são ótimas pessoas. Não tem cara feia, não. Cara feia tenho eu. Eu que ando emburrado, eu tenho que melhorar um pouco a minha cara, eu fico muito sério às vezes, eu acho que as pessoas ficam assustadas comigo. Eu preciso melhorar, Jesus, me dá graça, Senhor, me dá graça. Essa turma é simpática, veja como ele foi simpático. Quando o Felipe fez apelo, ele levantou a mão, olha que lindo, teve gente dando glória a Deus, aleluia, esse irmão se converteu, Aceitou entrar na classe de batismo, Davi. Fez a classe de batismo lá, percebeu todas as aulas, não teve uma falta, olha que coisa. Batizou-se tudo nas águas. Irmãos, a guerra não é explícita. E eles parecem simpáticos. Às vezes eu me preocupo com pastores como eu, que às vezes somos muito agressivos na nossa forma, na nossa maneira. Não precisa. O Evangelho não precisa da nossa agressividade. Quem transforma o homem não é o poder da minha cara feia, não é o meu grito. O que transforma o homem é a pregação pura, simples do Evangelho. Não importa a história da igreja e dos pregadores nos mostra isso. Homens que eram quase cegos, que liam seus sermões, eram gagos, mas cheios da graça e do Espírito Santo de Deus. Lendo o sermão aqui, porque se afastasse 1 centímetro não conseguiam ler, porque eram quase cegos. Quando começavam a falar as palavras do divino Salvador, as multidões caíam por terra e clamavam por misericórdia, como se estivessem caindo no fogo do inferno. Eu chego à conclusão que não é grito, que não é pulo, que não é cara feia, que não é... Por isso eu estou pedindo a Deus que me dê graça para que eu fique mais simpático. O conceito, irmãos, não é de guerra. É o conceito, pastor. O conceito é de anular a verdade do outro. O inimigo atua não com confrontos, mas ele atua de uma maneira estratégica e o objetivo dele é anular. E você precisa, moço, e você precisa, adolescente, estar esperto, atento em todos os teus sonhos, os teus projetos de vida, os possíveis empregos e portas que se abrirão na sua vida. Preste atenção no que eu vou lhe dizer hoje, baseado na Bíblia. Qualquer emprego, qualquer porta, seja ela mais boa, mais maravilhosa, se ela for afastá-la de Jesus, não entre por ela. Não confunda
a bênção da salvação de Jesus com bênção de emprego. Tem muita gente enganada por aí. Eu não tenho nada contra orarmos para que Deus abra a porta de emprego, não. Mas em alguns empregos que eu vejo algumas pessoas entrando, eles eram tão assíduos na igreja, eram tão fervorosos, e aí Deus abre uma porta de emprego para eles, eles não têm mais tempo para nada. O que aconteceu? Aquele emprego de bênção virou maldição, porque roubou o Deus dele. Eu não estou falando de emprego, qualquer coisa. Qualquer coisa, seja um filho, seja uma esposa, seja um marido, seja um namorado. A casa de praia. Eu sempre sonhei com isso. E aí não tem mais tempo, não volta mais. Vai na sexta, e aí não volta para o domingo para a igreja. Gente, está deixando o Facebook lhe roubar Jesus. E para falar sobre isso, eu prefiro falar outro dia, porque isso me irrita profundamente. Eu não vou gastar meu tempo falando a mídia. A mídia não tem culpa, a mídia é ótima. Toda a mídia, todo processo, quando ele é bem usado, é bênção. O problema é quando ele é mal usado. E parece que aqui no Brasil, os brasileiros, o único povo no mundo que usa o Facebook da forma que ele é usado. Para fofoca. Tomar conta da vida do outro. Agora virou uma espécie de... Como é que eu falo, Jesus? Eu falei com a Isabel lá em casa. Esses programas que tem de... Big Brother. Vou dormir. E daí? Vai com Deus. Por que o mundo tem que saber que você vai dormir? Boa noite. Deus te abençoe, meu filho. Vou ao banheiro. E daí? Existe alguma coisa mais natural do que dormir, ir ao banheiro, ir almoçar? Pintei as unhas. Aparecem os dedões. É ridículo. Mas como eu disse, eu vou parar por aí, porque isso aí é outra mensagem. Sobre este tema, Deus vai me dar graça, e para que a gente trabalhe um pouco mais e, quem sabe, abençoar vidas aqui através da palavra de Deus. O conceito é anular a verdade do outro. Veja que no confronto direto entre um e o outro não há muita diferença. Preste atenção. Versículo de número 6. Tanto Filipe como o mágico fazem sinais. Filipe opera maravilhas através do poder do Espírito Santo. O mágico operava também suas maravilhas através do poder do engano. Qual a diferença quando é Deus, pastor, que está por trás do milagre, e quando não é Deus? Como é que eu vou ficar sabendo, pastor? Eu vou ser enganado em Jesus. Pois é. Se você, em vez de ficar no Facebook, mostrando unha, avisando que vai almoçar, fotografando seus filhos, dizendo que os seus pais viajaram, que você está só. Prefiro não falar. E estivesse lendo a Bíblia, você teria discernimento quando o engano se manifestar. Peça ao Facebook para te orientar. Entra lá e pergunta: como é que eu faço para discernir entre o certo e o errado, entre as coisas que são de Deus e as que não são? Quem sabe alguém não te diz? E se houver alguém inteligente e sábio ali envolvido naquela conversa, com certeza ele irá apontar para a Bíblia. Vai apontar para um relacionamento mais íntimo com Deus. Porque esse discernimento não se consegue na faculdade, na universidade, não se consegue sentado numa classe apenas de EBD. Esse discernimento, aleluia, se consegue através do estudo da palavra de Deus e de um relacionamento íntimo com Jesus. E talvez, com certeza, não talvez, com certeza, um dos tempos onde as pessoas mais estão sendo enganadas teologicamente,
acerca das coisas de Deus, do que é verdade, do que é luz e do que é trevas. Por incrível que pareça, nós temos Bíblias para todos os gostos. Mas ninguém lê. Mas ninguém lê. Escola dominical, cada uma mais bem abençoada do que outra. Cada igreja que eu venho pastorear tem um grupo trabalhando, investindo. Pergunta o número. Nós devemos ser aqui na nossa igreja em torno de 800 pessoas aproximadamente. Um pouco mais, um pouco menos. Pergunta quantas pessoas são alunos da escola dominical. Não vou nem dizer porque está gravando, estou com vergonha. Agora no culto vem um monte de gente, sabe por quê? Porque eu quero a bênção. Pastor, eu quero a bênção. Mas não quer o abençoador. Os milagres que Simão fazia, eram quase iguais aos milagres que Filipe fazia. A diferença é que os milagres que Filipe faz aponta para alguma coisa. E os milagres que Simão faz terminam em si mesmos. Preste atenção no texto. Se você olhar no versículo de número 11, deixa eu ver se é no 11 mesmo. Mas eles acreditavam, versículo 2, acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia, das boas novas do reino de Deus. E aqui no versículo 14, repare, os apóstolos ficaram impressionados e saíram, deixaram Jerusalém, porque ficaram sabendo que o povo de Samaria estava recebendo a palavra de Deus. O que impressionava os apóstolos, que era a mensagem da palavra de Deus, não era a mesma coisa que impressionava o Simão. Simão não está extasiado com a palavra. Simão está extasiado com os milagres. Veja o versículo 19 e 20. Eu li o texto de propósito, irmão. Está tudo aí. Veja o texto, 19 e 20. Quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser a mão sobre alguém, essa pessoa também poderá receber o Espírito Santo. Ele não estava preocupado, ele não foi atingido pela palavra. Ele foi seduzido pelos milagres. Você conhece alguém que é seduzido por milagres? Não, olha para o lado, fica olhando para mim. Ele tenta comprar esse poder. Porque ele viu que o Filipe tinha mais poder do que ele. E ele queria ter a mesma condição do Filipe. Ele não está preocupado com a mensagem, abraçar a mensagem. A preocupação dele é no prodígio, no milagre. Filipe está interessado nas vidas dos samaritanos, mas Simão está interessado em mais milagres. Eu vou lhe dizer uma coisa esta noite, em nome de Jesus, eu tenho muito medo de igrejas, de ministérios, de pastores, que alicerçam suas igrejas em shows, que alicerçam seus ministérios em resultados. Eu tenho muita preocupação com igrejas que baseiam seus ministérios em cima do legalismo, tipo, pode isso, não pode aquilo. Eu tenho muito medo de igrejas que baseiam seus ministérios em cima de milagres a granel. E as pessoas não concorrem mais a essas igrejas, a esses templos, porque querem Jesus. Eles querem o pão que Jesus pode dar. A mesma coisa o que acontecia com as multidões que seguiam Jesus. E Jesus, que não era um qualquer, discerniu. Vocês não vieram a mim por causa da minha pessoa. Vocês vieram porque eu multipliquei pães. Esses milagres não podem ser um fim em si mesmo. Milagres não podem ser a base de um ministério, o âmago de uma igreja. Uma igreja precisa ter como âmago, como algo principal, a palavra de Deus, aleluia, o ensinamento da Bíblia Sagrada. É preciso que se abra espaço nas nossas reuniões para que a mensagem de Deus seja levada. Eu já pastoreei uma igreja, eu não vou dizer endereço nem lugar, onde as pessoas ficam muito preocupadas em que o culto acabe. E você pensa assim, não, mas eles estão preocupados porque eles querem ir embora.
Eles querem voltar para casa logo para pegar o Fantástico. Antes fosse. Porque amanhã é segunda-feira, pastor, eu tenho que levantar cedo. Oh, muito bom. Eu não estou com isso abrindo desculpa para atraso de culto, por favor. Você está certo, o culto tem que acabar na hora. Mas nesse caso especificamente, porque eu estudei o processo, empiricamente, pesquisa de campo, eu cheguei à conclusão que eles queriam que eu acabasse o culto mais cedo, para que eles pudessem ficar conversando. E nessas conversas, criticarem, falarem mal do ministério, da igreja, e vai por aí. Ou ainda que não fizessem isso, eles davam muito mais importância a relacionamentos, a comunhão, do que a palavra de Deus. Deixe-me dizer uma coisa para que você não ache que eu estou errado. A comunhão é muito importante dentro de uma igreja. Relacionamentos são coisas prioritárias em nossas vidas. Nós somos seres humanos e Deus nos fez com essa capacidade de relacionar. Gente que não se relaciona é gente que não vive, é gente que está perdendo o seu tempo, está perdendo uma boa amizade, um bom carinho, um bom abraço. É muito importante. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Qualquer coisa que roube você da palavra de Deus, ainda que seja a desculpa de relacionamento, de comunhão, se esta não for gerada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, essa comunhão vai redundar em pecado. Comunhão gerada pela Bíblia Sagrada gera casamentos impecáveis, relacionamentos inteiros, honestidade, fidelidade. Relacionamentos gerados apenas com um fim no próprio relacionamento gera adultérios, escândalos, como nós temos visto acontecerem a granel em nossas igrejas. Porque nós estamos mudando o foco. O nosso foco, grupo de casais, é nos relacionarmos. Mas esta relação tem que ser gerada pelo Espírito Santo. Esta amizade tem que ser gerada pela palavra de Deus. Senão os maridos não vão querer mais que suas esposas estejam aqui. Nem suas esposas vão querer que seus maridos frequentem essas reuniões, porque os seus casamentos estarão correndo perigo. Vocês concordam comigo? Agora, quando essa unidade, esta relação, essa comunhão é gerada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, irmãos, os ósculos, vou traduzir, os beijos são santos, aleluia, os abraços são sinceros. Eu não olho para as meninas adolescentes da igreja como mulheres apetitosas, eu olho para elas como minhas filhas. Eu não olho para as mulheres da minha idade como mulheres que vão me tentar, mas eu as olho como minhas irmãs. Eu olho para as senhoras como se fossem minhas mães. É este o sentimento que gera a palavra de Deus. E nós precisamos voltar para isso, irmãos, ou não seremos nada melhor do que um clube. Vamos voltar para o texto. Dei uma volta, vocês viram. Mas o Espírito Santo me conduziu. Eu tenho certeza absoluta disso. O ministério de Simão era fazer mágica, irmão. Ele não tinha uma mensagem que satisfazia a alma. Por mais que você seja curioso a respeito do sobrenatural, a sua alma não será alcançada, você não vai sentir paz da sua alma, porque o ministério do engano não tem como objetivo levar paz, luz para o seu coração, mas é amarrá-lo, acorrentá-lo e cegá-lo acerca da verdade. Mas Jesus manifestou-se para desfazer a obra do diabo, e se você abraçar este evangelho da luz, a paz de Deus vai inundar o seu coração. Jesus disse: a minha paz vos dou, não as dou como o mundo dá. Aleluia.
porque a paz do mundo é passageira, está presa a momentos, a condições favoráveis, mas a paz que Jesus dá independe do vento, do sol, da lua, do tempo, aleluia, do salário que nos chega às mãos. A paz de Jesus foi comprada com preço de sangue vertido na cruz do Calvário. Bendito, bendito seja o nome de Jesus. Veja uma diferença sutil. Os dois pregam, os dois fazem milagres, mas um desenvolve um sistema de culto à personalidade e o outro glorifica Jesus. Matou? Pegou? Pegou a diferença? Olha a diferença aqui aparecendo. Qual é a diferença, pastor? Como é que eu vou saber que os milagres realizados, que as bênçãos, entre aspas, que estão acontecendo, são realmente vindas de Deus ou são do ministério do engano? Como que eu sei? Quem estiver operando o milagre, se ele der glória a Jesus, se a vida dele for uma vida para glorificar o nome de Jesus, a diferença está colocada, porque do outro lado nós já sabemos, ele vai exaltar o homem. Por isso, todo projeto, todo ministério, toda igreja que prega a palavra de Deus, que fala de milagres, que fala de prodígios, se o alvo não é glorificar a Jesus, se o alvo não são vidas, é engano, é falácia. Não importa quem seja o líder, quem seja o pastor, se grande ou pequeno, se esta igreja, se este ministério trabalha para promover homens, então é falácia, é mentira, é do diabo. Agora, se promove o nome de Jesus, se as pessoas estão se convertendo a Cristo, os pecados estão sendo perdoados, as pessoas estão confessando a Deus as suas mazelas e os seus pecados, se o nome de Jesus estiver sendo exaltado, então essa mensagem é do céu, então esta ação é do Espírito Santo, aleluia! Tudo o que acontecia no ministério do Simão, ele aparecia como grande profeta. Aí ele está aí no texto, nós já lemos. Se quiser ler de novo, pode ler. Deus nada faz neste mundo sem revelar aos seus profetas, dos quais eu sou o principal. Esse era o lema do Simão. Eu sou o poder divino. E Deus, eu sou o principal dos profetas dele. Eu sou conhecido em Samaria como o poder divino. Glória a mim, louvado seja o meu nome. Meu conselho? Rejeite, fuja, saia dessa igreja. Seja ela evangélica, seja católica, ou qualquer outra seita cujo astro maior é o homem. Na igreja de Jesus, o maior é ele. Na igreja de Jesus, quem recebe glórias é o ressuscitado, que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Todo sistema onde aparece sempre o último profeta, tipo, eu sou o último profeta e recebi uma nova visão. Cuidado com esses caras. Eu tenho uma nova unção de Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa. A unção que está sobre mim tem mais de 2000 anos. É velha. A mensagem que eu estou pregando, aleluia, aqui em Atos Apóstolos, tem mais de 2000 anos. O meu Deus é o Deus dos antigos. Eu não estou pregando nenhuma novidade. Eu estou pregando o Jeová dos exércitos, Jesus Cristo ressuscitado. Aleluia. A minha mensagem é a mensagem de Pedro. A minha mensagem é a mensagem de João. A minha mensagem é a mensagem de Paulo. Aleluia. Não estou pregando nenhuma novidade. E vou lhe dizer, se você quer alguma coisa nova, por favor, depois do culto, me procure que eu vou lhe dar uns 5 endereços. Agora, se você quiser ouvir o velho evangelho,
Aleluia. Se você quiser ouvir a velha mensagem de Pedro, a velha mensagem transformadora que Paulo pregou, que Paulo foi alvo, aleluia, fique aqui, porque você vai ser abençoado por esse evangelho do Senhor Jesus Cristo. Bendito para todo sempre seja o seu nome. O sistema de Deus é o sistema de Filipe. Aleluia. O texto diz: o qual lhes pregava Jesus, que veio salvar os pecados, dos quais eu sou o principal. O evangelho que veio salvar pecadores, dos quais eu sou o principal, o maior de todos eles. Esse é o evangelho que nós pregamos. Aleluia. As motivações de Filipe. Filipe pregava por causa de uma tribulação que se desencadeou lá no versículo 4. Simão pregava por causa de lucro, no versículo de número 18. Motivações diferentes. Paulo, quando fala sobre esse tema, ele diz: alguns estão mercadejando a fé. A igreja virou um grande negócio. Pequenas igrejas, grandes negócios. Já ouviu esse texto? Todo sistema, preste atenção. Todo sistema que faz da virtude lucro é satânico. Todo sistema que faz da virtude lucro é satânico. É luciferiano. Vem do inferno. Lembra de Satanás? Lá em Mateus capítulo 4. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E mostrou-lhe toda a riqueza do mundo. Pastor, mas querer ficar rico é pecado? Não, absolutamente. Trabalhe. Peça a Deus para te abençoar, para ungir suas mãos, seus pés. Trabalhe. Ter conseguido com suor e trabalho é honroso. Amém? Agora, por favor, não venha furar a fila pedindo ao pastor para orar para você ficar rico, porque isso não é. Você está pensando que igreja é o quê? Negócio? Eu coloco no envelope um valor e aí Deus vai me dar em dobro? Isso aqui não é banco não, irmãos. Você quer investir na bolsa? Eu te dou as dicas. Eu não conheço nada, mas eu tenho uns amigos que são ótimos nesse negócio. Eu nunca coloquei meu dinheiro nas mãos dele, porque eu tenho medo. Tem riscos. Você pode ganhar tudo, mas pode perder tudo também. A probabilidade de perder tudo é muito maior do que ganhar. Aí eu não gosto desse negócio, sabe, meu irmão? Eu gosto de andar sempre com a luz acesa, devagarzinho. Você está entendendo? Olhando, calculando, pedindo misericórdia a Deus. Porque arriscar, neste caso, a possibilidade de perder tudo. E no meu caso, especificamente, irmãos, eu posso perder não apenas meu dinheirinho suado, mas eu posso perder a minha vida eterna. E não tem dinheiro neste mundo, não tem proposta de emprego, nada pode se equiparar a passar a eternidade com o ser mais maravilhoso de toda a eternidade, de todo o céu. Jesus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Tudo isso te darei, eu tenho muitas riquezas, pede-me. E mostrou-lhe. O que é que eu tenho que fazer? Você só tem que me adorar. Mas Jesus sabia que o diabo era maligno. E Jesus responde: Satanás, você não sabe que está escrito que somente a Deus devemos adorar, somente a Ele devemos prestar culto, Satanás. O evangelho não pode ser motivo de lucro. É uma falácia do inferno. O evangelho não visa prosperidade e enriquecimento. O evangelho tem como objetivo a transformação de sua vida, do seu coração, da sua família. Mas pastor, então Deus não me abençoa? Abençoa. Jesus disse isso aos discípulos quando foi perguntado. Os discípulos lhe perguntaram: Senhor, o que é que nós vamos receber? O que é que nós vamos ganhar por te seguir? Por deixar pai, mãe, deixar tudo para trás? Jesus olhou para eles e disse: 100 vezes mais aqui na terra. E muito mais na eternidade. Outro dia eu parei para fazer conta.
porque isso eu posso fazer. Irmãos, eu não tenho gado no Goiás, não tenho sítios nem fazendas em lugar nenhum, mas eu comecei a contar as bênçãos. Aleluia, comecei a contar com a minha esposa. Isabel, você sonhou com isso que está acontecendo? Não, eu nunca sonhei. Contei uma, contei duas, contei três, contei quatro, contei cinco. Faltou dedo nas mãos e nos pés e continuei contando. Quantas bênçãos. Conte uma a uma. Dicas de uma vez. E verás surpreso quanto Deus já fez. Aleluia. Deus abençoa. Deus abençoa. E como abençoa. Eu me considero um homem abençoado. Aleluia. Eu estou preso ao que o salmista disse: Senhor, não me deixe passar fome para que eu não venha murmurar, mas me dê o suficiente. O suficiente. E Ele tem me dado mais do que o suficiente. Aleluia. Para que eu não me separe, não me abandone dele, para que o meu coração não fique preso a esses valores. Jesus disse: aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Se o seu tesouro está aqui na terra, seu coração está preso aqui. A recomendação, aleluia, a orientação do Evangelho é: guarde o seu tesouro no céu, porque o seu coração vai estar lá. Agora pergunte à sociedade, pergunte à igreja de hoje. Quando fala de céu, se eles querem ir para lá, tem gente que até se benze. Se tiver uma madeirinha, bate. Que céu, pastor? Que céu, pastor? Não entendeu nada. Não entendeu nada. Não entendeu. E esse negócio de vida eterna, com Jesus, não há prêmio maior do que este. Não há bênção maior do que esta. Aleluia! Viver está com Jesus. Não há bênção maior do que essa. Como não há maior maldição viver sem Ele. Não abraçá-lo, não recebê-lo. Vamos, toma aqui. É pouco, toma mais. Eu gostei desse negócio. Isso, eu vou fazer um sucesso. Se as pessoas já me admiravam, agora eu vou arrebentar a boca do balão aqui na Samaria. E diz: como é que faz? Qual é a técnica? Vamos, me ensina, me ajuda, toma, eu pago. Irmãos, não tem técnica. Aleluia. Faça desse jeito que vai dar certo. Ore dessa forma que Deus vai ouvir. Para Deus te abençoar, você tem que fazer isso, irmãos. Isso é receita de bolo. Tem um monte de gente pregando receita de bolo no púlpito. Faça isso, coloque isso, deixe de fazer aquilo. Irmãos, não é desse jeito. Não é automático, a coisa não funciona assim. Eu vou ficar um tempo com o pastor e vou aprender a técnica. Simão, não é desse jeito. Foi o que Pedro disse para ele. E mais: Simão, tu não tem parte com esse ministério, seu cabra safado. Cabra safado é por minha conta, tá, irmão? Aí não. A pergunta que não quer calar é a seguinte: é possível uma pessoa crer e ir para o inferno? Abraçar a fé e ir para o inferno? Sim, é possível. Oh, pastor, tem misericórdia. É para ter misericórdia mesmo. Porque esse cabra aqui aparentemente se converteu, frequentou classe de batismo, se batizou, foi uma festa lá no sítio, está entendendo? Maravilha. Deu até testemunho. Pessoas chorando, foi entrevistado. Entendeu? E não entendeu nada. É possível, pastor, se tornar membro de uma igreja, frequentar cultos, andar perto do pastor Felipe, e ainda assim para o inferno? Sim, o versículo 13 diz isso. O próprio Simão também creu, diz o texto, e foi batizado. E seguia Felipe por toda parte, observando maravilhado as grandes sinais e milagres que eram realizados. Irmãos, isso acontece quando o crer não alcança o coração. E quando o crer não alcança o coração, não tem valor algum. Porque o texto bíblico diz, Tiago diz, que os demônios também creem.
E nem por isso são perdoados e salvos. O versículo 21, Pedro dá uma lavada no cara e diz logo assim: você não tem parte nem direito algum nesse ministério. Por quê? Porque o seu coração não é honesto, seu coração não é reto diante de Deus. Irmãos, conversão não é de roupa. Existem algumas igrejas que pregam roupa e que acham que a pessoa, uma vez que agora entrou naquela doutrina de roupa, ele está salvo. Engano, irmãos, engano. Eu posso andar vestido de pastor e não ser salvo. Existem muitos por aí que pregam, andam com a Bíblia, mas o seu coração não é puro, não é honesto, não é reto, e não tem direito, não tem nada com o Evangelho, com o ministério santo do Senhor Jesus. O segredo, o salmista diz: a um coração contrito não resistirás, ó Deus. O que eu preciso, pastor, para ser abençoado? Simples assim: coração quebrado e fé, aleluia, humilde, coração quebrantado diante dele, consciência de pecado, consciência de que Jesus é perdoador e salvador dos pecadores, aleluia, consciência que sem ele você não pode fazer nada, mas com ele todas as coisas são possíveis, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. O diabo não tem medo da cruz, irmãos. Tem gente que fica querendo enfrentar Satanás, vampiro, com cruz. A cruz, irmãos, é 2 pedaços de madeira, um na vertical e o outro na horizontal. Deixa de ficar olhando para a cruz e olha para o homem da cruz. Olha para o crucificado, aleluia. Preste atenção no crucificado, aleluia. Porque é Ele que tem poder, é Ele que liberta, é Ele que nos dá vitória sobre o poder das trevas. É Ele, o seu nome é Jesus, o Nazareno, o Salvador, o Filho de Deus, o leão da tribo de Judá, aleluia, o amante das nossas almas, o enviado de Deus, aleluia. Você gostaria esta noite de ser abençoado por esse Jesus? Os seus braços continuam abertos para abençoar, para perdoar pecados, para libertar e quebrar cadeias nas nossas vidas. Você gostaria esta noite, em nome de Jesus, que o poder de Jesus Cristo ajudasse você a romper essas cadeias que te prendem, cadeias de vícios, cadeias de hábitos malignos que lhe prende? Eu quero, na autoridade de Jesus, quebrar cadeias que estejam prendendo pessoas aqui agora. Pessoas que estão presas ao poder do diabo, que não conseguem nem sair do lugar. Você está livre pelo poder de Jesus, em nome de Jesus. Você gostaria esta noite de dar um passo em direção a Deus? Você ouviu essa mensagem? Você gostaria de abraçar essa luz, esse evangelho do Salvador Jesus Cristo? Não é o meu evangelho, não é o evangelho da Maranata, o evangelho é de Jesus. Aleluia. E nós também somos de Jesus. Aleluia. 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 Essa noite não tem pastor, não tem diácono, não tem líder de louvor, não tem grande nem pequeno. Todos foram alvos da graça do Senhor. Todos foram alvos da misericórdia quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Você gostaria hoje de reafirmar sua fé em Cristo? Você gostaria hoje de voltar para o Evangelho? Você gostaria hoje, aleluia, de entregar a sua vida a este Salvador bendito? A porta está aberta, está escancarada. É a sua vez, é o seu momento, aleluia. Vem, Jesus está esperando por você. Você gostaria? Levante a sua mão assim como sinal. Em nome de Jesus. Pastor, eu quero. Levante a sua mão. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero este Salvador. Eu quero este Redentor dentro de mim, na minha casa, na minha vida. Você gostaria? Nós vamos orar por você esta noite. E Deus vai abençoar a sua vida. Há alguém? Há alguém? Eu vou insistir um minuto mais. Há alguém esta noite que gostaria de dar um passo na direção do perdão e da salvação? Pastor, eu sou crente há muito tempo, mas essa mensagem falou no meu coração. Porque eu também, assim como Simão, eu também sou evangélico, tenho carteirinha de membro, fui batizado, mas a mensagem falou comigo.
Eu quero reafirmar a minha condição diante de Deus. Eu quero estar diante dele com meu coração reto e honesto. Eu não quero ter outra prioridade, outra motivação, senão a motivação correta, a motivação do perdão dos meus pecados. Você gostaria? Sai do seu lugar. Nós vamos orar por você agora, em nome de Jesus. Meu Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de poder pregar a tua palavra. Senhor, eu sei que o teu Espírito Santo nos falou. Eu sei que o teu Espírito Santo falou à tua igreja, porque ele testifica no meu coração. Meu Deus, vem na direção destas pessoas que foram tocadas pela tua palavra. Foi o teu Espírito. Senhor, eu sou apenas um porta-voz e mal. Senhor, se há algum mérito aqui esta noite, o mérito é teu, aleluia, porque a palavra é tua, é o teu Espírito que convence o homem do pecado e da justiça. Meu Jesus amado, continua trabalhando e convertendo os nossos corações a ti, de forma que em nenhum momento possamos abraçar o ministério do Simão Mágico, mas que possamos agir como Filipe, em todos os lugares, em todos os nossos negócios, em toda a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Você pode dar um abraço nessa pessoa que está perto do seu lado? Você pode dizer para ele assim: olha, esforça-te, porque eu quero encontrar você no céu. Esforça-te. A salvação é tomada à força. Irmão, é com luta. Amém? Quem pensa que está de pé, cuide para que não caia. Aleluia.